sentiu nessa partida? Me senti muito bem. Acredito que isso tenha acontecido também pela receptividade dos meus companheiros. Eles foram, digamos, incríveis comigo de me receber, e eu tenho um jeito dentro de campo que, falo bastante, e só fui eu mesmo, e acredito que me receberam bem. Só quero o bem do grupo, faço isso de coração aberto para o bem, né, da equipe. E do jeito que eles entendem o futebol, do jeito que eles jogam, as características deles, acredito que encaixa com as minhas, e agora é só trabalhar bastante para continuar melhorando e desfrutando juntos. Fala, nação rubro-negra, hoje tem Mengão em dose tripla. Vou falar tudo para vocês e também onde assistir as partidas. Em relação ao fair play financeiro, parece que após a Copa do Mundo isso será implementado no Brasil para que a partir de 2026 os clubes eles não tenham práticas de má conduta em relação à contratação e venda de atletas, sobre a quantidade de gols que passa pelo pé do Luiz Araújo e do Arrascaeta. Quase 50% dos gols passam no pé da dupla. E falando sobre mercado da bola, dirigente do Dínamo de Moscou falou sobre o andamento das negociações para o Flamengo contratar o Carrascal. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre fair play financeiro, a maioria dos clubes brasileiros eles estão aprovando essa movimentação da CBF para implementar esse dispositivo de segurança. Por que um dispositivo de segurança? Porque os clubes que pagam as suas contas em dia, eles acabam sendo prejudicados pela contratação de outros clubes que não pagam pelas suas contratações, eles não têm uma austeridade financeira, eles gastam mais do que arrecadam. Então isso aí prejudica os clubes que são sadios financeiramente. E a maioria dos clubes sinalizaram positivamente para essa movimentação da CBF, que terá uma reunião com os clubes após a Copa do Mundo, para já nesse ano de 2025 a gente conseguir finalizar todas as regras e a partir do ano que vem implementar realmente, para que os clubes caloteiros não continuem com as suas más práticas, ok? Adivinha qual foi o clube que não acenou positivamente com o fair play financeiro? Sim, o Corinthians, o time lá de São Paulo que contrata, mas para os clubes que vendem para eles receberem é um sufoco danado. Então vamos lá para os clubes que sinalizaram positivamente aí com fair play financeiro. Clubes da Série A, vamos lá. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco da Gama. Então, por que o Corinthians não assina, né? É um questionamento que eu fico me fazendo. Será que eles querem continuar com as práticas que são erradas no mundo do futebol? É isso, galera. Muito legal. Quero muito que tenha o fair play financeiro, porque o Flamengo ele trabalhou muito para que hoje em dia as finanças estivessem estáveis. A gente roeu muito o osso, se sacrificou bastante e não teve ajuda de ninguém. Então, o que a gente quer é que os outros clubes eles sigam esse exemplo positivo do Flamengo e que eles melhorem, lógico, financeiramente, mas sem dar nenhum pulo do gato para isso. Nação, hoje tem Mengão em dose tripla, e literalmente em dose tripla. Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Sub-17 e Sub-20. Vamos começar falando sobre o nosso Sub-20, que atualmente está na 9ª colocação com 20 pontos e um asterisco, né? Somente os 8 primeiros se classificam para a próxima fase, que já cai nas quartas de final. Então, Flamengo precisa vencer essa partida hoje contra o Atlético Goianiense às 3 da tarde, mas em relação à transmissão, ainda não existe a confirmação de que a Atlético Goianiense TV irá transmitir esse jogo. E eu procurei saber ali a programação do Sport TV, nem o Sport TV 1, 2 e o 3 irão transmitir esse jogo do Flamengo. Então a gente fica na expectativa de pelo menos a Atlético Goianiense TV transmitir esse jogo, tá? Só lembrando para vocês que as 3 partidas acontecem no mesmo horário, às 3 horas da tarde. Então agora vamos falar sobre o Brasileirão Sub-17.
Flamengo enfrenta o Bragantino fora de casa e sim, esse jogo terá a transmissão da Massa Bruta TV, que é a TV do Bragantino, às 3 horas da tarde no YouTube. Então, se vocês quiserem conferir esse jogo do Flamengo, que a gente pode ver os lances ali do Rian Roberto, né, que é um jogador que está em franca ascensão na carreira. O nosso sub-20, que eu falei agora há pouco da partida, a gente tem bons jogadores também, como é o caso do Pedro Leão, como é o caso do Iago, zagueiro, que é muito bom zagueiro. Tem o meio-campo Pablo Lúcio também, que é um dos destaques da categoria, entre outros jogadores, né? O Chola já é figurinha carimbada aqui no canal. E em relação ao nosso sub-17, a maior estrela ali da companhia é o Rian Roberto. Então vamos ficar de olho nesse jogador, porque esse jogo com certeza terá a transmissão com imagens. Em relação à tabela do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Flamengo ele se encontra atualmente na 15ª colocação, ok? São 5 jogos e apenas 6 pontos somados. Então precisamos partir para cima do Bragantino e precisamos da vitória para a gente poder subir na tabela. Em relação ao Campeonato Brasileiro Feminino, hoje tem partida contra o Grêmio às 3 horas da tarde e na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino o Flamengo está na 5ª colocação com 26 pontos. Então é isso, galera, Flamengo em dose tripla, todos, literalmente dose tripla, né? Todos os jogos, às 3 horas da tarde, lógico, bom jogo, a nossa molecada da base e a nossa mulherada do futebol feminino. E agora eu vou falar aqui sobre a suposta superioridade que os clubes europeus têm sobre o restante dos times aí do mundo inteiro, né? Muita gente estava achando, antes do começo dessa Copa do Mundo, que os europeus iriam fazer barba, cabelo e bigode, iriam passear em campo contra os clubes do restante do mundo. E não é isso que a gente tem visto na Copa do Mundo. Então, aquele mito dos europeus serem muito superiores, esse mito tem caído por terra, principalmente em relação à partida, né? Chelsea versus Los Angeles, o Chelsea venceu, mas não mostrou aquela superioridade toda e deu bastante esperança para os torcedores rubro-negros para essa partida de sexta-feira. E a partida emblemática na primeira rodada, para mim, foi Fluminense e Borussia Dortmund. Fluminense fazendo uma boa partida, uma excelente partida, mesmo sem ter a vitória, isso, tirando o clubismo, né? Se a gente for falar aqui, a gente quer que o Fluminense perca sempre, mas tirando o clubismo de lado, o Fluminense fez uma partida muito superior ao Borussia e deixou todo mundo surpreso e mostrando aí para o restante do mundo que dá para bater de frente contra times europeus. Na sexta-feira a gente vai ver um Mengão em campo contra o Chelsea. Mas dos clubes europeus, alguns clubes venceram, como foi o caso do Chelsea, como foi o caso do Bayern e também o caso do PSG. Mas no restante, os clubes europeus passaram sufoco. Então eu queria saber a sua opinião sobre essa suposta superioridade dos europeus. Tem ou não tem caído por terra essa lenda aí que os clubes europeus iriam atropelar o restante do mundo? Para mim, sim, essa Copa do Mundo tem provado isso, tem mostrado isso. Lógico, a gente não está falando de europeu da primeira prateleira, né? Europeu da primeira prateleira. Você pode colocar o Barcelona, o Real Madrid, o próprio PSG, lógico que, na minha opinião, é o melhor time em atividade no mundo inteiro. Mas tirando esses clubes da primeira prateleira, os clubes aqui da América do Sul conseguem sim bater de frente contra o restante lá da Europa. Pelo menos a Copa do Mundo tem provado isso. Boa sorte ao nosso Mengão na próxima sexta-feira, e a torcida do Flamengo tem impressionado a imprensa da Filadélfia, né? A imprensa da Filadélfia tem citado as festas nas ruas por causa da nação, da torcida do Flamengo, principalmente naquela escadaria onde o Sylvester Stallone fez uma cena emblemática do Rocky Balboa. Então é isso, boa sorte pra gente na próxima sexta-feira, e tem ou não tem caído por terra esse mito dos europeus serem invencíveis? E agora apenas uma curtinha para exaltar
as participações em gols, tanto do Luiz Araújo quanto do Arrascaeta, né? 2 jogadores que foram fundamentais para a nossa vitória na estreia da Copa do Mundo em cima do Esperance da Tunísia, e eles realmente não conseguiram bater de frente com o Flamengo. O Flamengo foi muito superior o jogo inteiro, e o Jorginho fazendo uma estreia de gala, né? Realmente mandou muito bem, deu uma assistência ótima para o Luiz Araújo botar para o fundo da rede no segundo gol, e o primeiro gol, né, uma jogada muito bonita de todos os jogadores do Flamengo, e o Varela tendo participações fundamentais nos gols do Flamengo. E em relação à quantidade de gols que passa nos pés do Luiz Araújo e do Arrascaeta, em relação à participação em gols, 42% dos gols do Flamengo nessa temporada de 2025 passaram nos pés das 2 peças raras aí, né? Tanto o Luiz Araújo quanto o Arrascaeta. E o Luiz Araújo se firmando, um jogador que chegou com muita expectativa, ele sempre teve muita vontade para poder mostrar para o que veio no Flamengo e tem conseguido, tem mandado muito bem, né, jogando aberto ali pela direita. E aquela história de que o Luiz Araújo é jogador de segundo tempo, ela também tem caído por terra, porque ele tem sido importante também como titular. Então, parabéns aí à nossa dupla, apenas para exaltar e para vocês saberem dos números excelentes desses 2 jogadores, né? Quase 50% dos gols do Flamengo passaram nos pés da dupla extraordinária que a gente tem em campo pelo nosso time rubro-negro. E falando sobre o Carrascal, um dirigente do Dínamo de Moscou, ele falou sobre a negociação, né, e falou sobre em que pé tá o Flamengo com o Dínamo para tentar a contratação do Carrascal, que é um meio-campo de muita qualidade e faz também aquele trabalho pelas pontas do campo. O dirigente disse que atualmente a negociação está congelada, lógico, né, galera, por causa da Copa do Mundo de Clubes, mas que os 2 clubes têm conversado bastante. O Flamengo fez uma proposta aí, para quem não sabe, galera, de 12 milhões de euros, né, já junto com as metas, e o Dínamo pede em torno de 15 milhões de euros, então os valores não estão tão distantes, e assim que terminar a Copa do Mundo, o Flamengo voltará a conversar com o Dínamo, né? O Flamengo sentiu ali que o preço do atleta estava meio inflacionado por causa da Copa do Mundo, né? E o Dínamo sabia da vontade do Flamengo em contar com o jogador nesse campeonato, né? Nessa Copa importantíssima que a FIFA ela organizou. Então, depois da Copa do Mundo, provavelmente o Flamengo consiga a contratação do Carrascal por causa desses altos valores que o Flamengo já ofereceu, mas por enquanto o Flamengo vai ficar em stand-by, vai focar 100% na Copa do Mundo de Clubes. Depois, outra janela irá abrir no meio do ano, e aí sim o Flamengo vai babando para o mercado para tentar tanto a contratação do Carrascal quanto a contratação de outros jogadores. Eu vejo muito a torcida do Flamengo pedir um lateral direito por causa da saída do Wesley, mas galera, temos o Anderson na base rubro-negra, que é muito bom jogador, e principalmente o Daniel Sales, né, que já tem uma experiência boa na base rubro-negra e é um excelente lateral direito. Então, assim como aconteceu com o Wesley, a gente pode primeiro procurar na base, testar o jogador da base no time profissional, para depois aí sim ir para o mercado e tentar a contratação caso algum jogador da base não dê certo. Mas é a minha opinião, né? Eu arriscaria, eu tentaria encaixar ali um jovem jogador, porque dando certo, o Flamengo ganha dentro de campo com a parte técnica e, quem sabe, numa possível venda, encher os cofres, como fará com o jogador Wesley, atualmente ainda jogador do Flamengo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.